Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme da Silveira, eu sou estudante do 5º ano da graduação de enfermagem pela Faculdade Pitágoras de Londrina e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso e o meu tema é a atuação do enfermeiro na detecção do risco de suicídio em pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 mil pessoas, aproximadamente 6%, tiram a própria vida por ano no Brasil. No mundo, somam mais de 800 mil casos. Os enfermeiros e a equipe de enfermagem são responsáveis pelo atendimento primário do paciente que tentou suicídio. É fundamental ser capacitado para identificar quando um paciente está em risco de tentar suicídio novamente e, contudo, é essencial que a equipe de saúde esteja devidamente preparada, aprimorando o atendimento a esses pacientes. O suicídio não é um fato novo que acontece no Brasil. Esse número vem aumentando e preocupando as organizações em saúde devido a uma soma de fatores. Esse crescimento é preocupante em relação aos jovens com prevalência de doença mental, como, por exemplo, a tão evidente depressão. Problema de pesquisa. O meu projeto ele se baseia nessa principal pergunta: por que é importante a capacitação do enfermeiro em atendimento de emergência de suicídio? Com grandes números de casos consolidados, há um grande número de tentativas de suicídio. Então, a atuação do enfermeiro a um paciente que tentou suicídio é de extrema importância. E esse atendimento pode fazer uma grande diferença se o mesmo souber como abordar o paciente. O atendimento desses pacientes na urgência ou na emergência é fundamental para a reabilitação da saúde do mesmo. O meu objetivo geral é identificar a importância do enfermeiro frente à tentativa de suicídio do seu paciente, e os objetivos específicos é descrever os fatos sobre suicídio no Brasil, exibir os fatos de risco que levam a esse ato e destacar a importância do enfermeiro frente a isso. Contexto epidemiológico do suicídio no Brasil. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o suicídio ele é um ato intencional e consciente, com o intuito de dar fim à própria vida, sendo difícil explicar o motivo que leva algumas pessoas a cometerem, enquanto outras pessoas em situações similares ou piores acabam não optando pelo suicídio. É resultante de uma complexa interação de fatores biológicos, sociais, psicológicos, ambientais e aqueles ligados à história particular do próprio indivíduo. Então, o contexto epidemiológico é 4 vezes maior entre pessoas do sexo masculino e 4 a 5 óbitos para cada 100 mil habitantes. O índice de mortalidade cresceu no Brasil 7% nos últimos anos. A maioria são jovens entre 15 e 29 anos de idade. Em 2014, foi criada a campanha Setembro Amarelo, Dia Mundial de Combate ao Suicídio. O Brasil ele está no 4º lugar de países com maior índice de suicídio no país, no período entre os anos 2000 e 2012. Então, a campanha Setembro Amarelo ela foi criada com o principal objetivo de diminuir os índices de suicídios no Brasil. Cerca de 96,8% dos casos de suicídios estão relacionados a transtornos mentais. O transtorno mais comum que leva ao suicídio é a depressão, com cerca de 30% dos casos diagnosticados. Armas de fogo, armas brancas, como por exemplo facas, enforcamento, queda de planos muito elevados, como pular de um prédio ou ponte alta, ou aos que optam por altas dosagens de medicações, cortes superficiais em partes do corpo com fluxo sanguíneo mais aparentes, esses que geram complicações e são casos que necessitam de atendimentos médicos no pronto-socorro. Principais fatores de risco ao suicídio. A busca pela resolução dos problemas é um fator de risco ao suicídio, porém relacionados a um transtorno mental. Então, às vezes a pessoa acha
que a única saída é o suicídio, né? Procurando essa como uma alternativa mais fácil. O uso de medicamentos antidepressivos é um agente causador de pensamentos suicidas. A tentativa de suicídio pode estar associada a transtornos psíquicos graves, principalmente o transtorno depressivo. Existem outros transtornos mentais associados ao suicídio, né? Como, por exemplo, o transtorno do humor bipolar, dependência de álcool ou de outras drogas psicoativas, esquizofrenia e certas características de personalidades também são importantes fatores de risco ao suicídio. A situação de risco ela é agravada quando mais de uma dessas condições se combinam, como, por exemplo, a depressão e o alcoolismo. Bom, aqui tem uma tabela de índice de tentativa de suicídio de pessoas com transtornos mentais. A tabela ela apresenta que o índice de tentativas de suicídio entre mulheres com transtornos mentais é mais alto que de homem, né, com um dado de 75,1%. Quanto ao nível de escolaridade, é maior entre pessoas que têm menos tempo de estudos, até 8 anos, com 71,3%. Percepções que a pessoa tem de saúde, 80,3% alegaram ter saúde ruim ou regular. E 76,9% não tem aderência medicamentosa. Bom, substâncias psicoativas, a maior delas é o consumo de álcool somente ou a combinação de álcool e outras drogas, a com maior prevalência entre homens. Na adolescência, há um fator de risco ser aceito entre o meio social em que vive entre familiares. A atuação do enfermeiro em casos de tentativa de suicídio. O enfermeiro é o profissional que realiza a classificação de risco de um paciente. Então, no ato do atendimento, o enfermeiro já consegue classificar se esse paciente apresenta ou não uma ideação suicida. Ele deve estar disponível e atento para possíveis sinais e sintomas de pacientes com ideação suicida, sendo esse profissional capaz de realizar escuta qualificada, sem que haja um discurso preconceituoso e repleto de julgamentos. O enfermeiro atuante no serviço de saúde deve estar qualificado e preparado para identificar as características que o paciente com potencial suicida apresenta, como pensamentos e atitudes que evidenciam desesperança, desespero, desamparo. Deve-se abordar o paciente de forma clara e cautelosa, mantendo a calma, empatia e abstendo-se das atitudes julgadoras. Jamais julgar o paciente pelo ato dele. O enfermeiro deve escolher as informações, coletar as informações junto com a família, pois ela que é a mais possível a atender e a verificar o comportamento daquele indivíduo. Na obrigação de realizar as anotações de enfermagem ou evoluções, o enfermeiro deve fazer a investigação de vida, rotina, problemas econômicos, sociais, se já teve alguma tentativa antes e que possivelmente aquele indivíduo pode ter ingerido, analisando o local em que foi encontrado e após a recuperação do paciente em estado de emergência, encaminhar para a equipe de psicologia. Bom, considerações finais. Conclui-se com a pesquisa que o maior fator de risco para o suicídio é um transtorno mental. Dentre os suicidas estão desde crianças, adolescentes, jovens e idosos, ou seja, qualquer um pode tentar o suicídio, cada grupo com seus fatores de risco. A taxa de tentativa de suicídio é maior que a taxa de suicídio consumado, pois alguns métodos utilizados para a prática podem não ser letais tão rapidamente. O paciente pode não demonstrar atos suicidas, assim tornando difícil a identificação de novas tentativas.
É fundamental que o enfermeiro saiba observar, conversar, acolher, falar com os familiares em busca de informações, ser empático e, através de uma avaliação mental e conversas diárias, observar cada passo e anotar e comunicar toda a equipe de saúde, sendo enfermeiros, médicos, psicólogos, para que seja realizado um atendimento adequado, humanizado e eficaz, evitando assim novas tentativas. Bom, então essa foi a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e deixo claro aqui que o suicídio não é uma opção.